Se você tem mais de 50 anos, você provavelmente tem a próstata aumentada. Mas antes de explicar por que eu tenho razão, eu gostaria de pedir a todos para acompanhar meu canal, seguir, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam saber a respeito da próstata aumentada. E antes de começar a falar especificamente da hiperplasia benigna de próstata, é importante sempre explicar um pouquinho o que é a próstata. Muitos homens perguntam para mim: doutor, eu não sei o que eu tenho na próstata, mas eu não sei nem o que é a próstata. Então vamos lá. A próstata é um órgão pequeno, exclusivo do sexo masculino, que fica localizado na região pélvica. A região pélvica é essa aqui da nossa bacia, onde a gente tem um osso, e a próstata fica lá dentro, bem interno nessa região. Ela fica na frente da bexiga e por dentro dela passa um canal muito importante, que é a uretra. A uretra é o canal responsável para eliminar a urina que vem da bexiga para o meio externo. E o problema é que a próstata, ela é um órgão que, à medida que o tempo vai passando, a influência do hormônio masculino vai aumentando o seu tecido, gerando a chamada hiperplasia benigna. E qual a importância da próstata? A próstata é um órgão do sistema gênito-urinário dos homens. Isso quer dizer que ela é extremamente importante para a fertilidade. Ela enriquece com substâncias nosso espermatozoide e o veículo que transmite o espermatozoide para o meio externo, para o útero, para que possa ocorrer a fecundação de forma excelente, para que a coisa aconteça de forma natural. A próstata é extremamente importante para a reprodução humana e por isso ela é um órgão essencial para a nossa procriação. Dito isso, nós sabemos também que a próstata produz substâncias, como por exemplo a mais conhecida de todas, que é o PSA. O PSA é uma proteína que a próstata produz para melhorar as qualidades do sêmen, e ao mesmo tempo a gente descobriu que, por ser exclusivamente produzida pela próstata, ela pode nos mostrar, pode nos servir de um marcador de doenças. Então, toda vez que a gente tem alterações nessa dosagem do sangue do PSA, a gente pode estar diante de problemas na próstata. Então, por isso que o PSA é um grande aliado do urologista. Voltando ao assunto da hiperplasia benigna ou próstata aumentada, por que eu tenho razão quando eu falo que você que tem mais de 50 anos tem grandes chances de ter a próstata aumentada? Porque, estatisticamente, nós sabemos que o homem aos 50 anos de idade vai ter 50% de chance de ter a próstata aumentada. E à medida que o tempo vai passando, a influência hormonal é cada vez mais significativa e à medida que a idade vai avançando, nós vamos tendo mais chance de ser portador desse problema, a hiperplasia benigna. Para vocês terem uma ideia, o homem aos 80 anos tem praticamente 80% de chance de ter a próstata aumentada. Mas vamos lá, todo homem então que tem a próstata aumentada vai sentir problemas e vai precisar de tratamento? Não, essa é a grande chave desse vídeo. Na verdade, a outra parcela das pessoas que não vão ter aí de fato a próstata aumentada, muitas vezes não tem nenhum sintoma e muitas vezes não precisa de nenhum tratamento. Inclusive os pacientes também que fazem o exame de ultrassom e identificam a próstata aumentada, boa parte das vezes não vai ter nenhum sintoma, não vai desenvolver a doença de fato. Então, ter a próstata aumentada no exame, que é o que dá essas porcentagens grandes nas estatísticas, não significa que nós temos um problema real. É por isso que a gente precisa tentar identificar quais são os sintomas da próstata aumentada para você saber se é necessário um tratamento A ou B. Então, aqui vão os principais sintomas da próstata aumentada. O primeiro deles, o jato fraco. É muito comum o homem depois dos 40, 50 anos começar a sentir uma diferença na força do jato. O homem quando tem 50 anos ele fala que o jato não é mais o mesmo de antigamente. Alguns homens inclusive relatam que o jato está praticamente caindo no pé. Então eles têm que fazer um esforço, uma força abdominal para ver se o jato avança um pouco mais. Alguns homens até desistem de fazer a micção em pé, terminam sentando no vaso sanitário. Então esse é um sinal inicial da hiperplasia benigna de próstata que está começando a alterar o seu organismo. O segundo sinal muito comum é o aumento da frequência à noite.
O homem acorda 2, 3, 4 vezes à noite para esvaziar a bexiga. Então esse é um dos principais sinais iniciais de que sua próstata está inchada e está causando sintomas. Outro sintoma comum é a sensação de esvaziamento incompleto. Então o homem acaba de fazer xixi e ele sente que a bexiga não esvaziou totalmente. Então ele tem que voltar no banheiro dali alguns minutos para esvaziar o resto que ficou. Mais um sintoma comum é a frequência aumentada durante o dia. O homem fala que bebe muita água, mas mesmo assim ele sente que tem que ir no banheiro toda hora. Então esse é um dos sintomas da próstata aumentada. E muitas vezes é muito interessante relatar isso, que o homem se sente muito bem num dia e no outro ele reclama que tem sintomas da próstata. E é assim que é a hiperplasia, é assim que se dão os sintomas desse problema comum do homem. Não espere por sentir dor, sangramento, nem ardência no canal para você saber que tem uma próstata aumentada. E outra coisa muito importante também da gente diferir é esses sintomas estão relacionados a essa doença comum, a hiperplasia benigna de próstata, e não tem nenhuma relação com o câncer de próstata, um problema também extremamente comum e grave dos homens a partir dos 50 anos. A maior confusão que existe é porque essas duas doenças totalmente diferentes podem acometer o mesmo homem. Muitas vezes estão no mesmo homem, como também o fato de acometerem homens na mesma faixa etária, existe uma grande confusão, e até porque os homens, por procurarem menos os médicos, eles ficam com medo mais do câncer de próstata. Mas estatisticamente falando, a hiperplasia, o crescimento, a próstata aumentada é muito mais comum do que o câncer de próstata. Mas essas orientações servem para que você possa ir no seu médico, neurologista, a partir de 40 anos, mesmo que você não tenha sintoma, porque nessa faixa etária você ainda tem chance de não ter hiperplasia benigna e começar um acompanhamento ali periódico para que a gente possa fazer a melhor opção de tratamento para você. Além disso, muitos pacientes não vão precisar de fato de um tratamento específico nesse momento inicial. Muitas vezes algumas mudanças no estilo de vida, algumas mudanças simples podem melhorar o processo da evolução da próstata aumentada. Fora isso, se a gente precisar iniciar medicamentos, é claro que é sempre bom começar o tratamento na fase inicial da doença, porque a gente sabe que a próstata aumentada é uma doença evolutiva. Aqueles que vão desenvolver o problema real, a gente pode ter uma série de consequências se não tratar de forma precoce, pegando a fase inicial do problema, seja com medicamento ou até com cirurgias. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês nuances e detalhes sobre a hiperplasia benigna de próstata, e agora vocês podem confirmar, eu tenho razão, você tem muita chance de ter próstata aumentada se você tem mais de 50 anos.